E vamos continuar nossa série, então, no Credo Apostólico, creio na remissão dos pecados. E eu quero pedir para os irmãos abrirem, então, lá em Tito, Epístola de Paulo a Tito, logo depois de Timóteo, ali entre Gênesis e Apocalipse, mais ou menos. Está difícil de achar, agora ficou fácil. Nós vamos ler Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 15. Então, Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 15. É uma alegria estar de novo com os irmãos aqui. Essas correrias, né, de lá para cá, idas e vindas. Conversei com o pastor Rogério, olha, eu quero estar em Porto Alegre ainda, no mínimo, mais uma vez em fevereiro. Então, graças a Deus eu consegui chegar, né, cheguei vivo, tranquilo, bem, e posso estar aqui com os irmãos novamente. Então, creio que os irmãos já acharam, né? Tito, capítulo 2, os versos 11 até o 15. E diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais cortante que espada de dois gumes. Senhor, venha e discerne nossos pensamentos, nossas intenções. Aponta-nos o pecado para que possamos responder com arrependimento. Edifica a Tua igreja, Pai. Glorifica o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, à vontade. E agora nós vamos falar sobre a remissão de pecados. Remissão de pecados. E se nós olharmos para o Credo Apostólico, nós veremos aqui que no final nós temos vários artigos condensados em apenas uma afirmação. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Agora quero que vocês parem e pensem e reflitam ou leiam em suas mentes comigo esse final do credo, lendo lentamente, de maneira pausada, de maneira dividida, porque credo significa isso, eu creio. Né? Esse é o significado do credo em latim, eu creio. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados. E é isso que nós vamos ver hoje. Creio na remissão dos pecados. E remir significa exatamente resgatar, comprar de volta, dar um novo uso ou tornar reutilizável, tomar posse ou recuperar a posse daquilo que é seu. Nós cantamos aqui agora, e não foi combinado, né, Alisson? Meus pecados sim, lá na cruz pagou. E qual é a próxima frase? Pela graça me resgatou. Então é isso mesmo. Nos pecados Jesus me perdoou e pela sua graça me resgatou. É isso que Jesus faz na cruz por nós. Quando Jesus morre na cruz por nós, existe ali uma série de benefícios que ele nos transmite pelo Espírito Santo. E uma delas é a remissão, é o resgate. E remir, quando nós lemos aqui em Tito 2, versículo 14, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, a fim de nos resgatar. E quando nós lemos, nós cremos na remissão do pecado, é exatamente isso que nós estamos falando. Nós estamos crendo que ele nos resgatou. Só que esse resgate, ele não é um ato isolado. Não. Ele é um ato que ele é manifesto na obra de Cristo na cruz,
de fato, mas ele vem com várias camadas em toda a sua execução, em vários seus benefícios. A graça de Deus se manifestou salvadora na remissão dos nossos pecados, foi completada na cruz, mas ela já vinha operando desde tempos antigos. Seus efeitos são eternos e não são restritos a cada indivíduo para a sua salvação. Ela começa na salvação individual, porque Cristo nos resgata individualmente. Porém, a partir disso, ele também forma e purifica um povo exclusivo seu. Seus efeitos não são individuais, mas eles também são para a consecução de boas obras. Um povo zeloso de boas obras. E ao fim, irmãos, a remissão dos pecados é a síntese da mensagem do Evangelho a ser ensinado e a ser pregado. Então, se eu pudesse, o que eu vou fazer de fato, colocar o sermão em uma frase só, uma frase, é isso, é que a remissão dos pecados é a obra eterna de Cristo manifestada na cruz, que nos habilita para uma vida piedosa e forma o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Repetir aqui mais uma vez. A remissão dos pecados é obra de Cristo eterna, manifestada na cruz, que nos habilita para uma vida de santidade e piedosa e forma o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, partindo aqui do trecho de Tito, nós vamos ver 5 pontos hoje. Primeiro, que a remissão dos pecados é operada pela manifestação da graça salvadora. Segundo, que a remissão dos pecados educa-nos para uma vida santa. Terceiro, que a remissão dos pecados nos dá a bendita esperança pela manifestação da glória de Cristo. Quarto, que a remissão nos liberta do pecado, forma e purifica um povo exclusivo de Deus. E quinto, que a remissão de pecados é a mensagem do Evangelho a ser pregada. Então vamos para o primeiro ponto, que a remissão de pecados é operada pela manifestação da graça salvadora de Cristo. Nós lemos ali no versículo 11, que a graça, porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens. O que nós queremos dizer quando nós falamos que a graça se manifestou salvadora? Nós estamos vendo aqui que a remissão de nossos pecados, em primeiro lugar, se dá pela graça. Diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós e nem de obras, para que ninguém se glorie. Então a remissão dos nossos pecados, e a primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui hoje, é que ela se dá totalmente pela graça, e que não tem participação humana, mas é a obra de Cristo consumada na cruz, tetelestai, quando Jesus fala está consumado, ele não está usando ali de palavras vazias, ou fazendo hipérboles ou parábolas, não, ele está falando de maneira literal, está consumado, está pago. A minha graça aqui está executada. E ali ele nos dá a remissão dos pecados. E a graça se manifestou, diz ali em Tito 2:11. Isso mostra que ela já era uma realidade. Se ela se manifestou, ela já estava operando no mundo e na história. E veja o que diz lá, se você quiser abrir a sua Bíblia em segunda Epístola de Timóteo, 2 Timóteo 1, 9 e 10. 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Que Deus nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mais uma vez, por graça, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Exatamente o que Paulo vai repetir em Tito. A graça se manifestou. E ele continua aqui aos Coríntios dizendo: a graça de Cristo Jesus, que nos foi dada antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então veja que aqui nós não estamos falando de uma nova graça, mas estamos falando de uma graça que se manifestou. E que ela se manifestou para completar a obra de remissão, para nos resgatar. E nós lemos, quando nós falamos que ele está assentado à direita da majestade de Deus Pai, lá em Hebreus 1 e 2, que havendo Deus, outrora, falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos profetas pelos pais, hoje nos fala através de seu Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então,
Da mesma maneira que o Senhor já vinha falando pelos profetas, essa graça já vinha sendo operada de várias maneiras. E agora ela se manifesta em Cristo Jesus de maneira definitiva e é operada de maneira definitiva lá na cruz. Para quem estuda teologia aqui, eu sei que tem vários de nós, né, que gosta e estuda teologia. Se você pegar lá as Institutas de Calvino, o segundo livro, que são 4 livros das Institutas, né, foram condensadas em um livro só, mas o segundo livro tem esse título aqui, sobre o reconhecimento do Deus Redentor em Cristo, que foi revelado antes aos profetas pela lei e depois a nós pelo Evangelho. E se nós vamos ao capítulo 6 desse segundo livro, esse capítulo 6 é intitulado como Que se busca em Cristo a redenção para o homem perdido, em que ele diz a salvação, e aí nesse capítulo ele vai falar, né, que a salvação não se pode tornar conhecida para nós, a menos que Deus venha ao nosso encontro. E quando Paulo diz aqui em Tito que essa graça foi manifestada, salvadora, ele está dizendo exatamente isso, que Cristo veio ao nosso encontro. Não que nós vamos buscá-lo, mas que nós amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é de Deus. E o ápice dessa iniciativa é o quê? É nos resgatar, nos remir do pecado e nos trazer do seu reino. Agora veja, quando João Batista vê Jesus se aproximando para ser batizado e cumprir ali toda a justiça, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, que já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, João Batista mesmo apontando para essa manifestação da graça salvadora em Cristo. E ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora imagine isso na cabeça de um judeu, que por séculos e séculos via aqueles cordeiros sem mancha serem sacrificados no templo, ano após ano, década após década, século após século. Aqui já fazia milênio, ou quase milênio e meio. E aí ele aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus. Porque essa graça ela já vinha sendo manifestada, ou já vinha operando, mas agora ela é manifestada de maneira definitiva em Cristo. Ele vem para morrer pelos nossos pecados. E aí, como o próprio apóstolo João diz em seu evangelho, nós vimos a sua graça, nós vimos a sua glória, ele habitou entre nós, e nós o vimos cheio de graça e de verdade. A graça manifesta de Deus de maneira definitiva. E o segundo ponto, irmãos, é que a remissão dos pecados educa-nos para uma vida santa. Vejam, nós lemos ali no versículo 12 que essa graça salvadora que se manifestou, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Bom, educar, né? Paulo nos mostra que a educação na lei, ela é relacionada à redenção, pois ele nos redimiu de toda iniquidade. Iniquidade, está falando aqui, é ausência de lei, é anomia. Norma, né? Norma significa o quê? Norma é regra. Anomia é ausência de regra. E olhares lá no original, no grego, ele diz que ele veio nos redimir da iniquidade, da ausência de lei. Então nós renunciamos toda a paixão mundana e nós vivemos uma vida sensata, moderada, justa e piedosa. O comentarista bíblico Charnock, ele fala o seguinte: Cristo remiu-nos do pecado, não o encorajou. Ele nos resgatou do pecado, ele não encorajou o pecado. Ele morreu para te trazer paz, e morreu também para te tornar santo, para purificar para si mesmo um povo. Os objetivos da morte de Cristo, diz ele, não podem ser separados. Ele não é Salvador que redime, se não for também aquele que purifica e transforma.
Ele redime para quê? Para nos purificar, nos santificar e nos transformar. A graça salvadora e redentora tem, então, dois efeitos práticos. Primeiro, ele nos faz que a gente renegue a impiedade, ou rejeitar a impiedade, e nos faz viver uma vida santa. Pensa, você decide, agora eu vou entrar em forma, vou para a academia. Você chega lá na academia, procura um personal trainer, ou um daqueles instrutores, né? Às vezes o pessoal ali não precisa pagar extra, né? É mais barato que o personal trainer. Aí você fala, olha, ele vai te perguntar, o que tu quer aqui na academia? Ele vai falar, vai dizer, eu quero aqui entrar em forma, perder peso, eu quero ganhar condicionamento físico, né? Etc e tal. Bom, ele vai dizer, primeira coisa que ele vai perguntar, como é que tá a tua alimentação? Ele vai dizer, ó, para de comer besteira. Né? Como é que tá teu sono? Tá dormindo tarde? Bom, então começa a dormir cedo. Se você não renegar essas coisas, você não vai ganhar os benefícios de vir na academia. Agora, a gente está falando aqui só do exercício físico, ou do corpo físico. Mas o mundo espiritual é muito parecido, se não igual. Nós não iremos nos aperfeiçoar na vida de santidade, na vida piedosa, se nós não renegarmos a impiedade e as paixões do mundo. Não haverá ganho sem renúncia. Aliás, é comum, né, nas academias tu vê lá no pain, no gain, né? Sem dor, não há ganho. É mais ou menos isso. Pode ser doloroso, às vezes, abrir mão de uma ou outra coisa, às vezes até coisas lícitas, nem iniquidade, às vezes coisas lícitas que estão no seu caminho da santidade, você tem que abrir mão. E é isso que Paulo aqui está falando. Renegando essa graça salvadora, vem e nos educa a renegar toda a iniquidade e paixões do mundo, para que vivamos essa vida sensata, justa e piedosa. E o que é essa vida sensata, justa e piedosa? A palavra sensata aqui, se você olhar em outras versões você vai ver ali que às vezes diz que é sóbria, às vezes diz que é em autocontrole, às vezes vai dizer que é moderada, mas é exatamente isso, é que a vida do crente ela não deve ser vivida para chamar atenção para si mesmo. Ela não deve ser vivida em vícios, ela não deve ser vivida sem controle das emoções, sem controle das tuas atitudes. A vida do cristão ela é equilibrada. É isso que Paulo está falando. Uma vida justa é aquela que reflete a justiça de Cristo na sua vida, que foi feita ali na cruz. Justiça, em termos bíblicos, não é simplesmente dar a cada um o que é seu, isso também. Mas a vida justa bíblica é aquela vida de retidão em relação a Deus e ao próximo. É a maneira que nós nos relacionamos com os irmãos, nos relacionamos com Deus, com as pessoas do mundo até. Isso é uma vida justa. E uma vida piedosa é uma vida de fé, que não é vivida pela vista ou pela nossa própria força. E é isso que Paulo está dizendo que a graça salvadora nos faz, quando Cristo nos redime, nos educa a viver este tipo de vida. E ele esse estilo de vida é o ornamento da doutrina de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando nós lemos o versículo anterior ao que nós lemos, o 11, o verso 10, né, ele está finalizando ali uma série de instruções de como os irmãos em Creta devem viver. E ele fala ali para os idosos, para os velhos, para as idosas, para os jovens, para os servos. E ele diz assim, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que ele está falando? Que a maneira que a gente vive decora, literalmente, traz uma decoração àquilo que nós ensinamos sobre o Evangelho. Quando nós damos um mau testemunho, nós tornamos o Evangelho pouco atraente ou até feio para muitas pessoas. Mas quando nós vivemos de maneira sensata, justa e piedosa, nós tornamos o Evangelho decorado e atrativo para as pessoas. E aí que ele vai falar aqui, no versículo 11, porquanto a graça de Deus se revelou ou se manifestou salvadora a todos os homens.
Primeiro ele diz como aqueles crentes em Creta devem viver. E aí ele diz por quanto, e aqui por quanto, né, é uma conjunção coordenativa explicativa, ali uma palavra que está ali para explicar, dizendo, se nós devemos viver assim, por quê? Por que nós devemos viver desse jeito? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que a vida sóbria, justa e piedosa, como Paulo havia mencionado esses 3 elementos ao querer resumir de forma completa a vida cristã, ele resume nesses 3 aspectos: piedade, justiça e temperança. A piedade refere-se à nossa relação com Deus. A justiça se refere ao trato com os homens. E quem possui ambos, diz ele, não falta nada para a virtude perfeita. Com justiça e piedade, você tem a virtude perfeita diante de Deus. E na verdade, diz ele, a lei de Deus contém a perfeição absoluta, a qual nada pode ser adicionado. Então, nós queremos viver de acordo com a lei de Deus, de forma perfeita e absoluta, tem uma vida justa e piedosa. E é para isso que a graça de Deus se manifestou salvadora, e é para isso que ele veio nos remir dos pecados, para nos educar nessa vida. Terceiro, a remissão dos pecados nos dá a bendita esperança pela manifestação da glória de Cristo. Veja aqui no verso 13, diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o mundo não dá esperança. Jesus mesmo falou, a minha paz os dou, não como o mundo a dá. O que pode ter uma pessoa que está no mundo que não crê no Evangelho? Qual a esperança que essas pessoas têm? Eu, graças a Deus, cresci em lar evangélico e sempre fui ensinado no Evangelho. E a esperança de uma vida eterna com Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu não passei nenhuma fase em que eu precisei fazer um escrutínio, uma reflexão na minha vida. Poxa, o que vai ser de mim depois da morte? Ou para que serve esse mundo? Para que eu vivo? Mas é interessante que se você parar para pensar nas pessoas que estão aí no mundo vivendo sem o Evangelho, o que elas têm para se motivar? Elas terão talvez um relacionamento, alguém que seja muito apaixonado por seu cônjuge, o que é bom, ótimo, mas cônjuges morrem, né, até que a morte os separe. Talvez num emprego, num negócio bem-sucedido, no dinheiro que ganha, mas empregos também, negócios bem-sucedidos também podem acabar de uma hora para outra. Eu tenho uma conhecida que se converteu já depois de adulta, e ela fala um testemunho muito forte, porque ela era uma pessoa bem-sucedida, muito bem-sucedida mesmo no ramo de negócio dela. Ela viajava o mundo inteiro. Na verdade, ainda viaja, porque ela não deixou o negócio dela depois de se converter. Mas ela disse que quando jovem ali, já bem-sucedida, ganhando dinheiro e reconhecimento, viajando, ela participava de festas e tudo, e ela dizia, havia um vazio que não podia ser preenchido. Por mais que eu me desse bem, por mais que eu me alegrasse nas festas, depois de tudo era um vazio. Ela disse que esse vazio só pôde ser preenchido quando conheceu Jesus, quando alguém pregou o Evangelho para ela. O mundo não dá um futuro a contemplar. E mesmo essas pessoas que talvez Deus permita que tenham uma vida perfeita até a sua morte, que não tenha que lidar com grandes perdas, ela vai pensar o que vai ser de mim depois da morte. Não tem esperança nenhuma. E aí o Evangelho vem e muda a nossa visão de mundo, nossa cosmovisão. Porque se você parar para perguntar para qualquer pessoa que passar ali na rua, pode ser uma criança até, não precisa ser uma pessoa adulta, uma criança nova, verdade? Sabe que a vida acaba um dia. O que vai ser depois? A criança vai dizer alguma coisa, eu acho que isso e aquilo. Olha, não precisa ter faculdade, não precisa nem ter ido para a escola ainda.
todo ser humano tem uma ideia ou pensa em alguma coisa que vai ser depois da morte. Mas, quando o Evangelho vem em nossas vidas, ela muda a nossa visão de mundo para entendermos que nós não estamos aqui por acaso, que Deus tem um plano para a humanidade e que nós podemos ter uma vida eterna de júbilo diante de Deus. Isso muda tudo. Porque aqui não há mais desesperança. Aqui há esperança. A esperança bendita. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Manifestação bendita. Ou esperança bendita. Bendita por quê? Porque ela é feliz. Ela é bem-aventurada. Aqui a bendita é a mesma palavra que é usada lá nas bem-aventuranças. Feliz é aquele, feliz é aquele, feliz é aquele. Ou bem-aventurado. E aqui essa esperança, ela é feliz. E aqui a nossa esperança não é só uma condição. Essa felicidade não é apenas uma condição, mas ela é uma esperança também. Não depende das nossas circunstâncias aqui nessa vida. Mas é algo que nós aguardamos. Aguardamos a bendita esperança. E veja, irmãos, que esperança aqui não é a esperança como nós estamos acostumados a ouvir. Que é simplesmente algo que esperamos que aconteça. Eu espero que essa semana tenha um bom clima, não seja muito calor. É algo que torce para acontecer. Não. Quando a Bíblia fala de esperança, é a fé direcionada para o futuro. É uma certeza. É uma certeza. E está intrinsecamente ligada à escatologia, aquilo que nós cremos para depois dessa vida, para depois desse mundo. E uma das coisas que nós aguardamos é isso. É a manifestação da glória do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, disse Jesus lá no sermão profético, Mateus 25, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa é a esperança que nós temos, a manifestação da glória de Deus. Da mesma maneira que Cristo veio e se manifestou primeiro na graça salvadora, essa primeira manifestação, também haverá uma manifestação da glória dele, quando ele voltar para reinar absoluto. E nós estamos nessa tensão do já e o ainda não. Já ouviu falar sobre isso? Cristo já inaugurou o reino, quando ele veio a primeira vez, mas ele vai consumar esse reino quando voltar a segunda vez. Então, a mesma graça salvadora que se manifestou, ela também vai manifestar a glória de Deus quando Jesus voltar. A fé é a certeza das coisas que se esperam, diz lá em Hebreus 11. Ela é a convicção de fatos que não se veem. Veja, irmãos, certeza e convicção não é uma torcida, não é uma mera expectativa, não. A esperança do cristão é certeza. 1 Coríntios 15, 17 e 18 diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Jesus ressuscitou. E como ele ressuscitou, nós podemos ter certeza que nós também vamos ressuscitar. E de novo em Hebreus 9, diz que Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez aos que aguardam a salvação. Então, essa é a nossa esperança, irmãos. É uma esperança bendita. Nós aguardamos nessa esperança, nós aguardamos pela manifestação da glória de Deus. Quarto, irmãos, a remissão nos liberta do pecado. Forma e purifica um povo exclusivo de Deus. Diz lá no verso 14, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo deu-se a si mesmo. E aí nós temos dois efeitos. Para nos remir da iniquidade e para purificar um povo. Então, primeiro, remiu-nos da iniquidade. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele nos resgatou da escravidão do pecado. Romanos 6, se quiser abrir sua Bíblia aí também, Romanos 6, 16 a 18. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça.
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não há, irmãos, terceira alternativa. Não há terceira via. Ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Deus. E quando Jesus vem, ele nos resgata do pecado, do qual éramos escravos, e ele nos traz, pelo preço pago na cruz, para si mesmo. O que ele faz? Ele nos redime. Ele paga o preço. Creio na remissão dos pecados. É isso que nós estamos falando quando declaramos no credo, creio na remissão dos pecados. Que ele nos tirou desse reino das trevas e nos trouxe agora para dentro do seu povo. Faz sentido? Quando ele vem nos remir do pecado, ao mesmo tempo ele forma e purifica um povo de exclusividade sua. No Antigo Testamento, Deus redimiu um povo, o povo de Israel. Libertou da escravidão do Egito para tornar um povo seu e levar a terra prometida. Aqui Paulo emprega esses mesmos termos agora à igreja. E sempre que você olhar para o Egito na Bíblia, o Egito é sim um símbolo de escravidão. É um símbolo de pecado. Quando Deus redime a Israel, tirando Israel do Egito, ele está tirando Israel do mundo do pecado. Ele faz o mesmo com a gente. Agora, pela cruz. E a Páscoa nada mais é do que essa passagem que nós comemoramos. E foi na Páscoa justamente que Jesus se ofereceu na cruz por nós. Porque a mesma obra de redenção, que já operava de maneira ainda pela sombra daquilo que viria, mas Jesus vem e se manifesta pela graça salvadora. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Da mesma maneira que foi feito com Israel no Egito, ele faz conosco. Ele nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do seu amor. E a beleza do Evangelho, irmãos, é essa. É que Cristo não apenas nos salva individualmente, mas ele nos faz parte de um povo. Ele nos faz parte de uma família. Ele nos traz para dentro de um reino. O Evangelho, como eu sempre digo, o Evangelho não é nem individualista e nem socialista. Porque o individualismo só nega a realidade coletiva do ser humano. E o socialismo nega a realidade individual do ser humano. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele abarca toda essa realidade integral da vida do homem. Nós somos indivíduos e Deus nos salva como indivíduos. Mas nós também somos humanidade, parte de uma coletividade. E Deus nos traz para dentro do seu reino. E aqui, irmãos, é uma das coisas mais poderosas que nós temos hoje para pregar no mundo sobre o Evangelho. As pessoas têm um grande senso de não pertencimento. As pessoas estão com famílias quebradas, com relações quebradas, instituições quebradas. Mas nós dizemos, olha, o grande problema da humanidade é o pecado. E começa por ti. Tu precisas te arrepender do pecado, encontrar salvação em Jesus Cristo. Mas não somente isso. Quando tu encontra a salvação em Jesus Cristo, tu vai estar sendo trazido para dentro de uma família. E você vai pertencer a um povo. Porque é exatamente isso que é o Evangelho. É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Uma família de muitos filhos. E é isso que nós ganhamos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Nós somos adotados para essa família. Porque a salvação é sim individual, mas ela tem um propósito muito maior, que é a formação de um povo exclusivo do Senhor. Como Pedro diz lá, em 1 Pedro 2, 9 a 10, vós sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O Evangelho, irmãos, é lindo. É a história mais bonita que existe, já existiu e sempre vai existir. Jesus Cristo, Deus eterno, que se faz carne para habitar entre nós, para morrer pelos nossos pecados, nos remir, nos resgatar do pecado e nos fazer parte do seu reino. Glórias ao nome de Deus por isso. E ele é um povo zeloso de boas obras. Se você for abrir lá em Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos, e Mateus 5, onde tem as bem-aventuranças e o sermão do monte, você vai ver duas coisas muito interessantes. Que primeiro Deus dá a graça, e depois ele dá um estilo de vida. Se você está com a Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir de novo lá em Êxodo 20. Abra aí de novo na sua Bíblia. Veja exatamente as palavras que Deus entrega a Moisés. Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro Deus aqui manifesta a sua graça, dizendo: olha, eu te tirei da terra do Egito e te tirei da escravidão. Agora é assim que vocês vão viver. Não tereis outros deuses diante de mim, não farão para vocês imagens. Lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não use o nome de Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E no Sermão do Monte, primeiro o Senhor entrega as bem-aventuranças e depois ele vai dizer: olha, ouviste que foi dito dos antigos, não matarás. Mas eu digo, se você chamar o seu nome de tolo, já cometeu homicídio. E aí Cristo vai falar sobre como o crente deve viver. Em outras palavras, a vida cristã, a vida sensata, justa e piedosa, que Paulo fala aqui em Tito 2, é só para seus discípulos. Ninguém tem a capacidade de viver essa vida se não for remido por Cristo. É uma vida que pertence somente aos santos, somente aos eleitos, somente para aqueles que foram resgatados, remidos do pecado e da escravidão. Creio na remissão dos pecados. E essa remissão de pecados é a mensagem do Evangelho a ser pregada e vivida. Dize estas coisas, lá no versículo 15 que nós lemos. Paulo está dizendo a Tito: dize estas coisas. Que coisas? Essas, ó, a graça de Deus que manifestou salvadora, que nos educa para uma vida sensata, justa e piedosa, que nos ensina a renegar as impiedades, a iniquidade, as paixões do mundo. Que Cristo se entregou para nos remir da iniquidade e para formar um povo exclusivamente seu. Ensina estas coisas. Esse é o Evangelho. A teologia de Paulo, na carta de Tito, se resume praticamente ao versículo 1 desse capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. E nesse versículo 1, ele vai repetir no versículo 15 desse capítulo. Dize estas coisas. E o que convém a essa doutrina? Ora, primeiro que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos resgatou. Ele se entregou para nos remir. E que ele se entregou para nos remir para que nós vivêssemos essa vida justa e piedosa. É isso. Essas são as coisas que nós devemos dizer. Dize essas coisas. Ensina o que convém a essa doutrina. Tu, porém, ensina o que convém a essa doutrina. Que Cristo nos resgatou na cruz e que nós devemos viver essa vida sensata, justa e piedosa. Por isso, irmãos, para encerrar,
Quando nós falamos, creio na remissão dos pecados, nós estamos a afirmar o evangelho do perdão. Perdão dos pecados que foi consumado na cruz. E ao mesmo tempo estamos ensinando os convertidos como se deve viver. Por isso, a aplicação desse sermão está nisso. Creio na remissão dos pecados e receber a graça salvadora. Declarar creio na remissão dos pecados é ser educado para uma vida santa, moderada, justa e piedosa. Declarar eu creio na remissão dos pecados é ter uma bendita esperança pela manifestação da glória de Cristo. Ele vai voltar. Declarar eu creio na remissão dos pecados é ser liberto da escravidão e ser trazido para o reino da sua maravilhosa luz e fazer parte desse povo exclusivo de Deus. E finalmente, declarar eu creio na remissão dos pecados é pregar o evangelho daqueles que ainda não de crer. Então, quando nós meditamos nesse artigo do credo, creio na remissão dos pecados, nós temos aqui elementos para viver a nossa vida toda, inclusive para aplicar na nossa vida durante essa semana. Então, que assim seja, irmãos. Que essa semana a igreja continue a refletir, a meditar na remissão dos pecados. Sermos gratos pelo perdão na cruz e viver a nossa vida de acordo com o que Jesus nos ensina. Livres do pecado, não mais escravos do pecado, mas agora servos de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque em Cristo nós temos a remissão dos pecados. E por sermos remidos, nós podemos viver essa vida, Deus, que Tu nos ensina nas Tuas Escrituras. Por favor, Jesus, nos capacita dia a dia, à medida que nós refletimos, Deus, nós somos remidos. E a graça salvadora se manifestou para remir-nos e para nos fazer o povo de exclusividade do Senhor. Glórias a Deus. Glórias, glórias.